conosco, né, para falar sobre a questão do espectro autista, o psiquiatra João Carlos Leitão. Ele é especialista em transtorno do espectro autista, criador, inclusive, do método espectral amplo de diagnóstico de autismo, outras neurodivergências. E ele também é autista. Sim. O senhor descobriu, já adulto, é? Tem 3 anos, Cardinô. 3 anos. Uhum. Eu tenho uma filha que foi num psiquiatra, fez uns testes e falou, não, você tem também. É isso. Agora, o que diferencia a pessoa? Porque a gente tem a questão até do estereótipo, né, do autista de uma outra maneira. E assim, não consegue alcançar quando a pessoa tem o espectro autista, mas não é uma situação ampla. Né? Que talvez seja o seu caso, seja o caso dessa filha minha e tal, que eu não percebi que o senhor tem. Uhum. Como foi que o senhor diagnosticou isso? Como é que foi? As pessoas não percebiam, mas eu percebia que era diferente a vida inteira. Então, em determinado momento, eu estava atendendo uma paciente e cheguei à conclusão que ela era uma pessoa no espectro autista. Mas aí eu percebi que eu estava dando um monte de exemplo da minha vida e ela da dela, e era tudo muito parecido. Quer dizer, atendendo uma paciente, aí falando sobre a situação do espectro autista, que percebia que ela tinha, e aí o senhor viu que também tinha. Exato. O que seria, assim, para a gente ter uma ideia, assim? Porque, hoje em dia, o que tem de artista dizendo que é autista, eu vejo todo dia na internet. Falando, não, fulano, não, eu fui diagnosticado e não sei o quê, papapá. O que seria, assim, para diferenciar? Você imagine que a nossa espécie, ela é neurodiversa. Existem estilos cerebrais de todas as formas e, geralmente, uma variação do estilo cerebral de base, do estilo típico, ela vem acompanhada de outras coisas. Por exemplo, junto com pessoas no espectro autista, a imensa maioria vem com um transtorno de processamento sensorial, e esse é o motivo de eu estar aqui de óculos vermelhos e tampão de ouvido, por exemplo. Mas o ponto é, o que se faz diagnosticar o transtorno pela psiquiatria, o transtorno autista, ou o cérebro no estilo autístico, é a dificuldade social ao longo da vida. Então, essa pessoa vai ter uma dificuldade na maturação da inteligência social dela, uma dificuldade em fazer amigos, em entender a trama social do entorno, em compreender, por exemplo, em compreender ironias. Além disso, essa pessoa ela vai ter um grupo de interesses sociais restritos, e interesses na vida também muito específicos. Por exemplo, um interesse meu muito, desde os 12 anos, era física quântica. Então eu me isolava e ficava estudando aquilo, e era muito mais interessante estudar do que sair para ir brincar. Mas não que fosse ruim. Só que, além do mais, eu não conseguia fazê-lo. Mas o senhor tem que tomar remédio? Sim. Sim, porque, por exemplo, dentro da pessoa no espectro autista, existe uma grande quantidade de pessoas com sintomas de fobia social. Sintomas de um medo, de um sentimento de desconforto quando está em ambiente social. Eu vim me desenvolver socialmente, bem assim, nos últimos 2 anos, sabe? Eu vim me desenvolver... Eu dirijo. Eu dirijo tranquilamente e agora eu tenho que renovar a carteira a cada 5 anos. Porque tem autismo. Sim, porque é preciso comprovar no Detran de que está tudo certo. Mas o senhor ainda é feliz. Tem gente que não consegue dirigir, não. Tem uma fobia, uma loucura. É verdade. Não é verdade? Não pode sentar no volante. É incrível. Né? Nesse caso, é uma fobia específica. Muita gente tem. Inclusive, aí, independente do autismo. Não é uma questão autista. Não é? Não. E o senhor falou na questão do medicamento, que toma remédio, mas tem também alguma terapia que o senhor faz? Ou que as pessoas que têm assim mais leve, como é o seu caso, teriam que fazer também? Veja, quando a gente vê alguém e aparenta leve, a gente não sabe o que está por trás. Então, as pessoas no espectro autista, quando alguém nota assim, é leve, muito provavelmente aquela pessoa está tendo muita terapia.
Aquela pessoa ela está passando, por exemplo, por terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos. Ultimamente eu venho treinando, por exemplo, minha entonação, que era uma coisa que era muito flat, era muito sem se mover muito, a entonação que dava sono, por exemplo. Então, a pessoa no espectro autista, independentemente se ela é considerada como nível 1, 2 ou 3 de suporte, ela precisa de muita ajuda, sabe? Ela precisa de ajuda, mas não é porque ela é diferente. É para que ela possa ter direito à própria vida de qualidade. Assim como outras pessoas, o neurotípico, por exemplo, na escola, o neurotípico ele tem a escola toda preparada para ele. A pessoa diferente, ela não vai ter a escola preparada para ela. Não, aqui eu, inclusive, é uma luta minha constante, inclusive cheguei a falar diretamente com o secretário de Educação do Recife, que foi também do Estado, Fred Amâncio, porque eu recebi solicitações de mães sobre a questão de ter o auxiliar nas escolas que têm pessoas mais especiais, crianças, né? E a prefeitura não tinha, e fez essas contratações. Estou falando da Prefeitura do Recife. Porque é essencial a professora ou o professor ter um colaborador para ter uma educação de qualidade dessas crianças que tenham tanto o espectro autista ou outro tipo de deficiência, né? No caso, o senhor é psiquiatra. Sim. O senhor fez medicina. Eu fiz a graduação, eu fiz a pós-graduação, a residência, todo o mestrado. É um mito muito grande, as pessoas falam, não, porque acabou a vida. Não existe isso, né? É isso, muito pelo contrário. Quando eu descobri, aos 34 anos, claro que eu entrei num processo de luto, de compreensão completa de como foi minha vida até aquele momento, mas hoje, aos 37, ela está muito melhor do que aos 34. Naquela época, eu já estava pensando em me isolar, em viver num sítio, pela desistência de socializar, porque fazia de tudo e não desenvolvia habilidades suficientemente boas para socializar. Mas quando você entende o motivo, agora é outra coisa. Veja, o autismo em si ele não tem medicamento para tratar, mas existem várias condições ao redor, como, por exemplo, a fobia social, ou o transtorno de processamento sensorial, ou ansiedade, depressão. E a partir do momento que você trata tudo isso e permite a pessoa se desenvolver, ela pode florescer e ter uma vida muito boa.